Agora vamos ver aqui a questão de memórias, tá? Para a gente encerrar. Fazer um bate-papo aqui. 190. Memórias. Em primeiro lugar, memórias, ó. Memórias são dispositivos que armazenam informações. Nesse item traremos das memórias que armazenam informações codificadas digitalmente, que podem representar número, letra, caracteres quaisquer, comandos de operações, endereço ou ainda qualquer outro tipo de dado. As memórias encontram seu grande emprego no campo da informática, sendo utilizadas principalmente em computadores e periféricos. São também utilizadas em outros sistemas microprocessadores, tais como projetos específicos, armazenam dados por endereçamento, programação. Enfim, a memória, como a gente conhece, né? Ela serve para armazenar dados, armazenar programas, armazenar esquete, armazenar código, armazenar código de programação, como a gente fez. Então, quando a gente escreve o programa lá no Arduino que passa, ele fica armazenado em uma memória, né? Que é a memória flash, por exemplo. Tá? Classificação das memórias: de acesso, volatilidade, troca de dados, tipo de armazenamento. Então, tem vários tipos de memória, né? Por exemplo, memórias de acesso. Ó, as memórias acessam informação no lugar da localidade de memórias, tá? A esse conjunto de bits, né, que cada localidade de memória possui, damos o nome de endereço. Esse conceito é de fácil compreensão, pois o próprio nome diz o conjunto de bits representa o endereço da localidade onde está a informação. O tempo de acesso de uma memória é o tempo necessário desde a entrada do endereço até o momento que a informação apareceu na saída. Para as memórias de escrita e leitura, é também o tempo necessário para a informação ser gravada. Aí tem vários tipos. O mais conhecido aqui, ó, por exemplo, a memória RAM. Ó, as principais memórias com esse tipo de acesso, conhecido como memória RAM, Random Access Memory, são largamente utilizadas em sistemas digitais programáveis. Possui a grande vantagem de ter um tempo de acesso pequeno e é igual para qualquer uma das localidades de memória. Analisaremos mais adiante, né, o circuito. A gente não vai ver o circuito não, mas o conceito da memória RAM é memória de variáveis. É a memória usada para o processamento de dados. Então, enquanto a sua máquina está processando, ela usa uma memória ali para estar armazenando. Não é a memória definitiva. E ela tem a característica, né, de ser volátil, né? Normalmente as memórias RAM, ela é volátil. Por quê? Porque você aqui, a gente pode ler aqui, né? Quanto à volatilidade, as memórias podem ser voláteis ou não voláteis. As memórias não voláteis são aquelas que, ao ser cortada a alimentação, perdem as informações armazenadas. São memórias feitas a partir de semicondutores. Na maioria das vezes, possui um elemento com memória, o flip-flop. Um exemplo típico da memória RAM. Então, o flip-flop, lembra que a gente falou? Que ele armazena. Ele precisa estar energizado para que ele armazene um bit, né? Para que ele saiba qual foi o estado anterior. Para ele armazenar. A memória RAM, por exemplo, ela vai dizer a capacidade de processamento, a capacidade de processar cada vez mais rápido e ficar mais leve, né, a máquina, né? Porque você vai conseguir trabalhar com muitos dados ao mesmo tempo, tá? Então é basicamente isso. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo básico aqui. Vamos supor que a pessoa esteja cozinhando e a pessoa esteja segurando algumas coisas. A memória RAM é como se fosse a mão da pessoa. Ela está segurando as coisas ali, está segurando a verdura, está segurando um pote de alguma coisa, um tempero. A memória RAM. A memória ROM, que é a não volátil, seria o armário.
Mas a memória RAM são as mãos dela, a memória de processamento. Se a mulher, por exemplo, tivesse 10 mãos, se o cozinheiro tivesse 10 mãos, imagina a capacidade de cozinhar dele. Não ia ser maior, de preparar a comida. Então ali é basicamente a memória RAM, né? Tá guardando aqui, ó, enquanto o amor tá fazendo, aí tem várias mãos aqui que tá guardando um tempero, um molho, tudo nas mãos dela. Então basicamente, esse é um exemplo só para vocês entenderem. Quanto maior a memória RAM, maior a capacidade de processamento. Isso. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu abrir aqui meu computador, ó, esse computador, ele tem 8 GB de memória RAM. Então é uma memória boa. Não é mais, já tem computadores que tem bem mais, por exemplo. Né? É a memória RAM. Memória RAM. Não é no armário não, memória RAM. É RAM. O processamento. Isso. Não, e o ROM e o ROM são os espaços que ela tem aqui nos seus HDs. Por exemplo, aqui eu sei que ela tem um espaço total 237 GB. Né? Normalmente a memória ROM ela é maior, né? O seu armário é maior do que as suas mãos. Normalmente é isso. Deixa eu ver o que é que eu tenho mais falar aqui. Sim, na memória, o que é que você faz? Para você acessar a memória, ela serve para armazenar dados. Você precisa de duas informações para acessar os dados dessa memória. Você precisa dizer o endereço que está a memória e dar o sinal de controle, tá? Para que você tenha esse dado na memória. Então você precisa, basicamente o endereço. Para armazenar que você precisa de duas informações. O dado é ser armazenado no endereço. Mas para ler, você precisa só do endereço. Aí você tem barramento de dados, barramento de leitura, de escrita. Na verdade, ele depende do que é, né? Dê um exemplo aí. Mas restaurar o que? É deixar ela pronta para uso, ficar novinha em folha? Depende do que é. Porque ela pode estar corrompida. Não, ela pode estar corrompida e não ser possível mais de restaurar. Não tem mais jeito. Pode. Não é um circuito eletrônico? Se os flip-flop lá, se você queimou o pendrive, vamos colocar, queimou o pendrive, acabou. Você colocou ele lá e deu uma sobretensão. A gente tem que entender que é equipamento eletrônico. Se queimar, já era já. Só outra. Depende também. Se o vírus atuou de tal forma que queimou lá. Pode ser também. Pode. Tudo você tem que avaliar. Tudo tem que avaliar. Por isso que você tem que ter backup. Um backup. Sem backup não dá pra viver não. Tem que ter um backup. E aí tem vários tipos, tá? Viu? Não vai se aprofundar muito, mas tem vários tipos. Memória RAM, memória ROM, memória PROM, memória EPROM. Memória EPROM é um tipo de memória ROM que tem no Arduino, no Atmega, né? Que é o meu controlador que está no Arduino. Aí quando eu tenho um projeto que eu já usei a memória, é só colocar lá no código. Por exemplo, EPROM.read. Aí coloco o endereço lá. Aí você já lê o dado da memória. Tá? Aí a memória do Atmega é uma memória pequena, de 1 KB. Quer dizer que tem 1023 endereços. E aí cada endereço é uma memória de 8 bits. Cada endereço tem 8 bits.
Aí tem vários tipos de memória. Vários tipos, filho. Ó, você pode... Ó, read e write, ó. Quer dizer o quê? Quer dizer que você ora tá lendo, ora tá escrevendo, né? Essa memória ela tem um limite, né? Ou ela Toda memória tem um limite. É. Não, toda memória tem um limite, né? Tem um tamanho, né? Tem. de armazenamento, pelo menos até agora. Tem. Então não Tem. se lembra? Você não se lembra. Você não se lembra de tudo. Mas o que acontece com o nosso cérebro é que muitas vezes ele apaga. Dá um backup. É. O editor da Tem- vida. O editor da vida. Tem coisa que fica no inconsciente, a gente não lembra. E quando a gente é exposto, ele automaticamente traz informação. Mas tem momento que ele pode apagar um dado e substituir por outro. Um espaço de memória lá. Entendeu? Agora, assim, dimensionar isso em kbytes não, né? Porque é o circuito digital, que na memória do ser humano é... Vai pra robótica, Quer aprender sobre a memória, assiste Lucy. e agora o robô aí, né? Ou por curiosidade aqui, será que tem alguma coisa aqui? Qual capacidade de armazenamento da memória humana? Será? Será que tem alguma coisa? Cérebro guarda 10 vezes mais memória do que você acreditava. Até onde vai a capacidade de memória? Pronto, é um tema para você ler, por exemplo. Vocês têm nada de que ela atinge a capacidade máxima do cérebro. Ó, esse aqui, ó. O cérebro humano tem uma capacidade de armazenamento estimada, ó, pronto, em 256 exabytes, ou 256 bilhões de gigabytes. Gigabyte. É insano. Equivalente a 1,2 bilhão de discos rígidos médios para o PC. Você tem exatamente 256 exabytes de armazenamento, mas esquece matemática básica. Mas isso aí está dizendo é uma estimativa, né? Porque pode ser até mais, né? É. Ó, bytes cerebrais. Hipotenusa aparecendo aqui por dentro. Só levar em teu Byte cérebro cerebral. arretado. Aí depois vocês pesquisam aí, mais interessante, né? É bom, é bom. Alguém tem mais alguma dúvida dessa parte de memória? Você só deu o conceito, né? Tem vários tipos de memória. Você precisa saber o que está usando. E assim, como hoje é programação, qual é a recomendação? Quando você for programar, você precisa conhecer a memória que você vai utilizar. Porque você vai tentar otimizar o programa para aquele programa caber dentro da memória que você vai. E detalhe, não é caber, vou usar o máximo. Se você usar o máximo, vai ficar lento. Então você tem que usar o mínimo para você deixar espaço mais disponível. Para que o programa rode mais, rode com leveza, né? Então, assim, hoje em dia o conceito de memória que eu dou é esse. Programação mais otimizada para o circuito que você vai fazer específico, para caber ali na memória. A dica que eu dou. Tá? Porque assim, projetar mesmo, vocês não vão trabalhar projetando memória, já vai vir pronto. Agora sim, programação, quando você for programar para... Você vai colocar um esquete, a pessoa vai dizer, poxa, isso aqui está pesado. É muito importante. Professor, o cara pegar uma memória e aumentar a capacidade dela? Ou não? Olha, você pode fazer expansão de memória com outros circuitos. Usar mais circuitos, né? Porque na prática, vamos lá, se eu digo que uma memória tem 1 KB de armazenamento, é 1 KB. Não tem como... Agora eu vou pegar e vou... Não, você teria que entrar e mudar o circuito físico lá dentro. Mas é possível você fazer combinações com outras memórias e aumentar a capacidade. Não, é isso que se faz. Onde tem isso, aí nós
TV, né? Não, Isso. aqui, no caso do notebook, eu usaria um HD externo. Isso. Mas no caso eu poderia pegar a memória do notebook, alterar os componentes lá e aumentar a capacidade dela. Mas normalmente é fechada a memória, né? É um circuito integrado. Substitua, né? Aquela memória por uma mais. Não, É. o negócio não é substituir, pô. Eu quero saber se dá para aumentar a capacidade da É memória. porque ele tá falando assim. Tem que fazer celu- associação. Celular, professor, tem gente que consegue aumentar. É isso. Um exemplo. Isso eu nunca vi, pô. O que é que a pessoa faz? Não sei como, mas consegue, pô. Ele é 32 GB. Aí você consegue fazer, alterar ele para 64. Quero pegar um pendrive de 4 GB, eu quero um. Não é colocando cartão de memória, não. Não, professor. A própria memória dele. Eu também não entrei a fundo aí sobre isso não, mas Um pendrive, é possível um pendrive? A prática é o seguinte, alguma coisa vai ser comprometida. ou então. Ele não vai É. fazer mágica, não. Alguma coisa ele vai comprometer. Ele vai pagar algum... Talvez tenha 32 bits, mas os outros 32 bits tinha algum firmware rodando ali dentro, aí ele vai apagar. Alguma coisa vai acontecer. Ele vai ter que... Aumentar, mas ao mesmo tempo ele vai diminuir. Ele vai ter que tirar de algum lugar. Aí ele está restaurando para o padrão de fábrica que tem um tamanho maior. Porque aí não vai ter alguns programas. Eu faço muito isso na TV, né? Quando ela vem com um problema, eu dou um reset nela, venho com a memória de fábrica e coloco no lugar, através do pendrive, né? Aí eu entro no sistema e faço na som, na computadora, né? Vitor, pô. Desenrolar. Já cheguei para Muito sagrado, pô. Eu gosto da ação porque a ação ela ajuda, né? Ela tem uma memória terrível, não sei se você já viu. Agora, Ela mostra o defeito, ela mostra onde está o problema, onde está o vírus, você eliminar. agora sim, falando de forma lógica, vamos lá. Agora sim, agora deixando o físico de lado, olhando a questão mais lógica. Se você suprimir os dados da maneira como eles são gravados, talvez você consiga fazer, né? Por exemplo, um arquivo. No YouTube tem, pô, ensinando. Um arquivo, aí ele tem, por exemplo, um tamanho de 10 bits. Estou dando exemplo só, tá? Mas quando você armazena, ele pode armazenar e ficar menor, né? Entendeu? Aí, por exemplo, ele reduz de 10 bits para 5. Aí você carrega... Agora, você consegue carregar 2 arquivos ao invés de um só. Aí aumentou para 20 bits, mas na verdade você está comprimindo, né? Fazendo a compressão. Eu não sei, alguma coisa vai ter que fazer. A compactação, alguma coisa vai ter que fazer. Entendeu? Você aumenta a capacidade de alguma coisa, não só aumentando vamos dizer assim, O armário, no caso. o armário, o recipiente de armazenamento. Você pode compactar o que você está colocando dentro, aí vai caber mais. Mas não é que você está aumentando de forma mágica, né? Sim. Eu estou olhando fisicamente, agora eu não sei exatamente o que... Falando nisso, eu estava vendo um programa que esse pessoal da China é terrível, né? Aí tem uns crânios lá meio fora do Rio de Janeiro, parece que trabalha terrivelmente para reduzir. E eles reduzem de uma forma que o espaço, como você falou de armário, ele puxa o que está dentro, mas ele reduz o que está dentro dele de uma forma que fica com mais espaço para você trabalhar dentro do sistema. Entendi. Ele consegue reduzir aquele. É porque assim, quem trabalha com dados, dá para fazer um monte de coisa. Depende da lógica que a pessoa utilizou ali, naquilo ali. Você já programou em outra linguagem, professor? Outra além de qual você fala? Tem várias, né? Porque eu programei, o programa em C++, que é a linguagem do Arduino, o programa em Python, Isso. eu programo hoje basicamente essas duas, né? E aí eu estou começando com JavaScript e com SQL, que é a linguagem de banco de dados, né? Mas se você acompanhar o canal, você vai ver que eu vou estar postando aí, acho que na próxima semana aí
E vários vídeos botados nisso aí, entendeu? Porque de internet das coisas, né, que a gente vai postar. É do hardware ao software. Porque a solução de internet das coisas ela tem que partir do hardware até o software. E o software ele precisa ser programado. Num site, alguma coisa. Aí a gente está autoestudando para colocar lá no canal. Beleza? Então é isso. Valeu. Espero que vocês tenham aprendido a disciplina. Desejo sucesso na vida profissional de vocês. E a hora que vocês precisarem, pode perguntar lá no canal do YouTube, que eu estou sempre olhando e eu respondo todos os dias. Tá? Qualquer dúvida. Beleza? Hã? As minhas dúvidas você não bateu, qual é a pauta? Beleza? Obrigado, pessoal. Então é isso aí. Aí avise aos demais. Olhe de novo o CEP de vocês só para confirmar. Mas é isso. Eu vou ter que ir esse ano ainda no próximo módulo ou ano que vem? Você sabe? Não, acabou já esse módulo já. Não, eu sei, mas não vem o próximo, mas não vai haver já o próximo. Não, aí não é comigo mais, porque aí eu já fechei a disciplina aqui. Aí tem que ver com a coordenação. Com a coordenação. Com o Luiz, né? Chamado de Megatron, que aí já vai pro Exatamente. de novo não, aí já pro terceiro módulo. Valeu.